Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E a música que eu escolhi estar comentando a respeito aqui para vocês se chama The Nameless One. The Nameless One quer dizer aquele sem nome, sabe? Porque nameless quer dizer literalmente sem nome, né? Name é nome, less, né? Nameless é sem, né? Ausente de nome, aquele que sem nome. E então, quando os norte-americanos colocam esse one assim nas palavras deles, assim, nos títulos das coisas deles, na nossa tradução meio que não faz sentido, sabe? Então, digamos que é simplesmente aquele sem nome, sabe? Então, fala de uma figura, né, que supostamente não tem um nome, não tem uma maneira assim também. Daria para traduzir também como impronunciável, embora Nameless One não queira dizer isso, mas eu acho que é basicamente a mesma intenção, sabe? Não é como se alguém realmente não tivesse nome, né? Para algo não ter nome é só porque alguém não quis batizar ele, digamos assim. Caso contrário, tudo na vida tem um nome, mas talvez seja um nome que é melhor não mencionar. Mas enfim, e a música que compôs a música. A banda que compôs essa música é a banda Volbeat, né? Uma das minhas bandas favoritas, que eu já trouxe aqui algumas músicas deles diferentes para fazer análise. Acho que, deixa eu ver, foi Seven Shots, Doc Holiday, né? Essas duas são muito boas, mas essa aqui, Nameless One, também é uma música excelente. E ela faz parte de um álbum do mesmo álbum que tem a música Doc Holiday, que é o Outlaw Gentlemen and Shady Ladies, só que essa daqui não fala de nenhuma figura histórica real, sabe? Bem, tipo, vocês vão ver, essa é uma letra, digamos assim, ela tem uma narrativa fictícia, no caso, sabe? Dá pra interpretar, assim, pra questões pessoais e tudo mais, mas eu honestamente nunca fiz isso, sabe? Se essa música tá falando de sentimentos, sensações humanas, mundanas, eu confesso pra vocês que eu nunca nem tentei interpretá-la dessa maneira. Eu sempre li ela pensando na narrativa que ela tá contando, porque ela realmente se tem uma historinha, sabe? Tem um personagem que é o Nameless One, mas tem, né, no mínimo outros dois personagens, digamos assim. Mas é isso aí, vamos começar com a letra então para esse programa começar a fluir. E em primeiro lugar também só para esclarecer, eu gosto muito dessa música também, tá ligado? Assim, o jeito que ela soa, no caso, sabe? Aos meus ouvidos é muito agradável. Mais uma outra das músicas dessa banda que para mim são consistentemente incríveis, sabe? Do começo ao fim, quando eu boto pra rodar, ano após ano, o instrumental, a parte lírica e o feeling que o vocalista está demonstrando, pra mim, é simplesmente demais. Mas né, agora vamos lá pra letra. Então, a música começa assim: Se acorde, querida, e sinta o gosto da terra. Nós estamos a 7 palmos abaixo da terra e ainda estamos em amor. O dia chegou, nós pertencemos aos mortos-vivos da noite. Né? Então, basicamente está descrevendo alguém que morreu, né? Ou está voltando à vida, digamos assim, né? E depois ele repete assim, aquela última frase que ele tinha dito, né? O dia chegou, nós pertencemos aos mortos-vivos da noite. Depois ele continua assim: ouça o carniçal, né? Que ele usou a palavra ghoul. Ghoul que dá pra traduzir assim como uma espécie de zumbi ou vampiro, então eu tô falando do termo carniçal, mas você já pensa uma criatura assim, né? Ouça o carniçal fora da lei e a sua bengala. Né? Então já tem uma imagem para vocês formar na cabeça, né? Um carniçal fora da lei. Então ela figura assim meio cadavérica com uma roupa, né? Eu, pelo menos sabendo da temática dessa banda, né? Outlaw, já penso num cara naquele pique assim, Velho Oeste, né? E Kane também é uma bengala, dá pra te juntar aí nesse daí. Depois ele fala: uh, crashing our quebrando o nosso caixão para encontrar o seu rumo. O dia chegou, nós pertencemos aos mortos-vivos da noite. Aí depois chega o refrão da música que, tipo, a questão sonora é a minha parte favorita, sabe? Eu realmente gosto muito da maneira que o Michael entrega as letras desse refrão, eu acho fantástico. E daí ele canta assim: me segure, querida. As mãos esqueléticas dele não vão te fazer nenhum mal. Aqui diz nas cartas que nós perdemos nossas almas ao, a, que, para aquele que não tem nome, né? Então eu imagino que essa figura cadavérica, esquelética aí que ele está descrevendo
é esse ser daí que não pode ser pronunciado, e pelo jeito, pelo que dá pra entender, eles voltaram à vida, mas não tem mais a alma, sabe? Algo nessa linha. Tô querendo unir as pontas, né, disso daí. Depois ele continua a música assim: se acorde, querida, a sua hora acabou. Siga os meus cavaleiros em direção às trevas. O dia chegou, nós pertencemos aos mortos-vivos da noite. Depois ele repete o refrão, né? Me segure, querida, as mãos esqueléticas dele não vão te fazer mal. Não vão te fazer nenhum mal. Aqui diz nas cartas que nós perdemos nossas almas para aquele que não tem o nome. Depois daí ele vai para bridge da música, né? Aquela parte que transiciona notavelmente o ritmo e a estrutura da música como um todo. E ele canta assim daí. Há muito tempo atrás, você invocou em frente às lápides, né? Ou às catacumbas, se vocês preferirem também, né? Apostando a sua alma por nada. E agora você atravessa através do Vale da Morte. E agora você atravessa através do Vale da Morte. Mas veja como você é linda. Pálida, esquelética, né? Ou magrinha, pálida, sei lá. E cinza de amor. Você caminha entre os bandidos fora da lei até você se deparar com aquele que não tem nome, né? Então, mais uma vez, falando dessa figura daí e tal. Depois ele repete o refrão 2 vezes, que eu vou ler só mais uma vez, que diz o seguinte: me abrace, querida, me segure, querida. As mãos esqueléticas dele não vão te fazer mal nenhum. Aqui diz nas cartas que nós perdemos nossas almas para aquele que não tem nome. E depois que ele fala o refrão 2 vezes, a última frase da música ele fala assim: o dia finalmente chegou. E é isso aí, né? Então, é uma música que eu gosto bastante dela em todos os pontos, sabia? Eu gosto também das imagens mentais que ela me faz ter. Eu consigo vislumbrar especificamente o cenário assim, sabe? Eu enxergo um casal, né? Um homem e uma mulher que estão voltando à vida. Porque, né? O vocalista é um homem, ele tá se referindo a uma mulher, não sei se especificamente ele fala mulher, mas, né? Baby, darling, eu penso numa mulher. Então eu penso num casal que tá voltando à vida diante desse ser, né? Que pelas poucas vezes que ele fala assim, se é alguém esquelético e quando chama ele de Outlaw Ghoul, né? O carniçal fora da lei, eu imagino uma figura assim, um pouco de carne, um pouco de esqueleto, se vestido como um personagem de Velho Oeste e tudo mais. E é isso aí. E por que eu tô falando tudo isso? Porque, obviamente, que isso se liga com a minha história, né? Pra quem não tinha percebido, pra quem ainda não tinha notado onde eu ia parar com tudo isso, hoje eu vou falar um pouco, então, de o que essa música me inspirou a fazer pra minha obra, né? Eu realmente levei tipo, os personagens dessa música a sério e mais uma vez eu dei um jeito de reincorporar assim, tipo, dar um jeito de justificar cenas bem parecidas com o que mostra nessa música na minha grande história, sabe? E obviamente que a parte que realmente importa é essa figura, né? Esse personagem que não tem nome. Na minha história ele terá um nome, né? Porque é divertido batizar os personagens. Então, digamos que a parte mais assim, parte mais marcante dessa música, que é o título dela, não vai eu não vou incorporar assim na minha obra, mas o visual um pouco eu vou pegar disso, entendeu? Vai ser uma figura assim que vai representar também a morte, digamos assim, sabe? Porque quando eu digo a morte, eu tô falando assim a morte com A maiúsculo, sabe? Que a gente vê assim, essa representação, a figura que vem pegar a alma dos outros, que a gente vê em vários filmes, em várias histórias, em vários jogos, enfim, a gente se acostumou a ver a morte como personagem, né? E como minha história Lágrimas Negras do Submundo, né, que vocês podem adquirir já em versão digital através do link que vocês encontram lá na minha página do Facebook, por esse nome do livro, ou então no Instagram em @rcpautor, lá tu tem como adquirir o meu primeiro e meu segundo livro, Lágrimas Negras do Submundo, né, uma saga, digamos assim. Mas daí voltando porque eu ia comentar, isso aqui vai ser meio que assim, né? Mais uma vez, spoilers, mas fazer o quê, né? Se eu não comentar sobre o tipo de coisa que tem na minha história, vocês vão esquecer que eu escrevo, vão esquecer que eu quero que vocês comprem meu livro, aí não vai dar certo. Mas continue acompanhando que vocês sabem que é interessante, sabe? Que só de ouvir eu elaborando os conceitos, vocês já vão imaginar um monte de coisa foda, porque realmente é um personagem maneiro, sabe? O que essa música me inspirou a criar.
Então, eu não queria colocar especificamente a morte, porque já tá meio que saturado, né? Eu não sou obcecado por ser original, mas de vez em quando eu gosto de dar uma pitadinha minha. Mas não teria uma figura, teria uma entidade, digamos assim, na história do meu livro, que ele também teria essa função da morte, digamos assim, entendeu? Só que eu também uniria outras características nele, sabe? Esse personagem, ele vai ter vários nomes, digamos assim. Bom, eu já vou primeiro dizer o que, que ele é, assim, no conceito estrutural, sabe? Na minha obra, existe, assim, céu, inferno e tudo mais. E existe Deus também, essa é a força criadora, o motor inicial, sabe? Só que por uma decisão meio que política e meio que também, assim, por estrutura da história, ele não vai existir, assim, de maneira ativa na história, sabe? Apesar de, tipo, no universo do meu livro ser bem estabelecido que existiu uma força criadora que botou o mundo em movimento, ele, como na minha história ele realmente é onipresente, onipotente, essas coisas todas, ele não precisa mais interagir de maneira nenhuma, nunca, porque já está tudo acontecendo do jeito que era para acontecer em primeiro lugar, tá ligado? Nada vai sair dos planos de Deus, porque os planos de Deus são, tipo assim, infalíveis, digamos assim, sabe? Então, na minha história, nunca vai ter nenhum momento, isso aqui já é um spoiler more, sabe? Não se preocupem, quem lê a história do meu livro jamais vai ter uma intervenção, tipo assim, diretamente divina. Justamente porque eu vou usar vários outros, tipo assim, entidades para suprir essa coisa, né? Os demônios são os inimigos dos personagens, digamos assim. Tem os elementais que eles estão aqui para representar as figuras assim de luz, digamos, sabe? Não necessariamente de luz, porque tem alguns elementais que não são só do bem, mas enfim, são os seres mais assim divinos, e tudo mais da parada. Só que vai ter uma outra entidade que vai ser essa personagem daí, que ele vai ser assim, na história, inclusive para os personagens, tem gente que vai até achar que ele é Deus por causa das capacidades dele, mas ele não é, sabe? Esse personagem daí, ele vai ter alguns títulos. Ele vai ser chamado assim, ou de Cavaleiro Solitário, porque as primeiras vezes que ele vai ir aparecendo pouco a pouco na história vai ser um cavaleiro solitário, entendeu? Cavaleiro, tipo, montado num cavalo, no caso. Então, porque ele vai ter esse visual meio de cowboy e tudo mais, só que ele vai ser metade esqueleto e metade carne, sabe? Ele vai ser meio assim, o rosto dele vai ser metade sem pele e metade com pele. E ele vai ter outro apelido que ele vai, ao longo da história, vão conhecer ele, que vai ser, não sei se eu vou chamar ele de Senhor Milagre ou só Milagre, porque vão descobrir que, os milagres que aconteceram na história do mundo foi ele que fez. Porque basicamente o que é esse ser no final das contas, sabe? Ele é um ser interdimensional, sabe? Ele não foi criado por Deus. Ele é a única coisa do universo da minha história que não foi criada por Deus, sabe? Tudo que tá aqui, tipo, na verdade, nem ele sabe, entendeu? Mas digamos que ele não foi criado por Deus, mas ele não sabe que ele não foi criado por Deus. Mas, tipo, ele não foi criado, ele sabe muito, tipo, não que ele não sabe. Deixa eu tentar explicar melhor. Que eu tô ouvindo em voz alta que eu tô falando e talvez esteja ficando confuso pra quem não tá dentro da minha cabeça. Mas é que eu queria dizer o seguinte: ele sabe que ele não é Deus porque ele não criou as coisas, mas ele pode fazer um monte de coisas que outros seres não podem, sabe? E ele tá aqui há muito tempo, tipo, bilhões de anos. E daí, a verdade é que. E ele pode viajar entre as dimensões, né? Então, no final das contas, ele é um ser interdimensional. Mas ele não se lembra nem a própria origem dele, sabe? A única coisa que ele vai falar para os personagens assim: olha, eu sei de muita coisa, mas eu sei que eu não sou Deus, porque não fui eu que criei as coisas assim e tal, mas eu faço um monte de coisa assim, tipo, literalmente ele é o personagem mais apelão da minha história, tanto é que ele não é, tipo, nem do bem, nem do mal, ele é só um ser bizarro que eu vou colocar ele na história como uma ferramenta, assim, para fazer algumas coisas específicas que eu quero que aconteça, sabe? Tipo, ele vai ter acesso às informações que outras pessoas não têm, porque ele é um grande observador do mundo, do universo, sabe? Porque ele é invulnerável, ele pode ficar invisível, ele pode dar câncer para as pessoas ou tirar câncer das pessoas, sabe? E ele enxerga o passado, o presente e o futuro simultaneamente. Ele, muita gente vai achar que ele é Deus, sabe? E inclusive, mesmo ele dizendo que não é, vai ter gente que vai pensar, não, acho que ele é Deus e tá mentindo. Mas eu estou expondo para vocês que não, ele não é efetivamente Deus. Mas é isso, entendeu? É um personagem que eu criei. Claro que não foi, né? Como todas as coisas que eu boto pra minha história, obviamente que todos esses conceitos não vêm unicamente por causa dessa música, né? A música me ajudou a articular algumas coisas específicas da figura dele, como por exemplo, assim, a imagem dele, a aparência e tudo mais. E talvez esse lance assim dele ter alguns títulos, embora a música seja sobre ele não ter título nenhum, né? Ele ser aquele que não tem nome e tudo mais.
Mas cenas também envolvendo um casal de personagens, que nem nessa música tem um casal. Eu já bolei algumas cenas pra ele ter a ver com um casal também, sabe? E tudo mais. E assim, gente voltando à vida especificamente porque ele pode fazer isso, sabe? Ele pode. Ele vai ser o único personagem da minha história que pode literalmente trazer alguém de volta à vida. Ele pode fazer o que ele quiser, sabe? Esse ser daí. Ele pode literalmente fazer o que ele quiser. E ele só não faz mais, tipo, ele só deixa de fazer aquilo que ele não tem vontade de fazer, basicamente, sabe? Porque não é como se alguém pudesse impedir. Literalmente na história não vai ter nenhuma cena que esse cara vai lutar, por exemplo, porque ele não tem como lutar contra ele. Não é como se qualquer personagem desse universo pudesse vencer de um ser de outra dimensão, sabe? E é isso que a mensagem vai deixar clara. Ele vai falar assim, porra, mano, essa aqui é a terceira dimensão, sabe? Você sabe até onde eu consigo ir? Vocês têm ideia até onde, de quais dimensões eu já visitei, eu já andei? E ele vai dizer, olha, tem outros lugares, em outros lugares eu não sou apelão aqui, entendeu? Mas é que nesse mundo aqui de vocês, eu, cara, tudo, a quantidade de coisa que eu já fiz que vocês quando eu ouço as pessoas falando que é um milagre, é por isso que ele vai se chamar de Senhor Milagre. Porque ele olha, ele vai falar assim, quantidade de coisa que eu já fiz, que eu vejo que as pessoas dizendo que é um milagre, sabe? Que eu vejo a pessoa erguendo a mão pro céu e agradecendo a Deus. Na verdade, fui eu que fiz, entendeu? Eu que fiz um monte de coisa ao longo da história do universo de vocês. E não tem nem como vocês saber, por exemplo, que foi ele que fez, sabe? Por causa das coisas que, tipo de se ele quisesse interagir, as coisas que ele poderia fazer, sabe? O fato dele poder ficar invisível, poder manipular os seres de maneira até genética, biológica, sabe? Poder fazer assim, tratar uma doença incurável ou fazer alguém adquirir uma doença que nem deveria existir mais. Enfim, fazer alguém que não poderia ter filho, sabe? Enfim, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode fazer literalmente milagres, sabe? Esse daí é o ser que na história do meu livro ele poderia fazer liberadamente o que ele quiser. Justamente por isso que ele não vai ser colocado na narrativa para cumprir essas funções, tá ligado? Ele não é nem do bem nem do mal, porque para ele essas coisas não são assim. Não tem o mesmo peso que tem para alguém que tem dificuldade para essas coisas, sabe? É o que. E é claro que tudo isso daí, aqui para vocês eu estou explicando muito, muito mais detalhadamente do que na história vai ser dito, né? Na história vai ser muito mais enigmático, ele não vai esclarecer tudo, justamente é por isso que ele vai interagir, porque ele gosta dessa se divertir, ele vai falar assim, olha só, eu sei todos os diálogos que nós podemos ter, eu sei todas as versões diferentes que essa conversa pode acontecer, eu sei tudo que tipo de argumento diferente que vocês podem me dar, todas as perguntas que vocês podem ter, só que ainda assim ele vai falar assim, ainda assim é divertido acontecer, tipo, ver acontecer, sabe? Ele vai fazer uma analogia, já bolei essa Jambolê, porque eu tô bem passando, tô chegando na parte da história que eu vou escrever especificamente no meu terceiro livro agora, sabe? Então, ele vai fazer uma analogia que, tipo, é tipo vocês, quando vocês assistem um filme repetido, sabe? Não é porque tu tá vendo um filme que já sabe o que vai acontecer que não deixa de ser satisfatório certas coisas, sabe? E é por isso que ele vai querer aparecer em certos lugares. Ele vai aparecer de vez em quando para bater um papo com o protagonista, principalmente, sabe? Esse vai ser. Eu criei esse personagem porque ele vai ter, assim, uma relação nem dá pra dizer assim que. Talvez dá pra dizer que seja um mentor, mas não é. Vai ser já o terceiro mentor diferente, sabe? Que o meu protagonista vai ter nas histórias. Porque ele tem o elemental dele, que é o mentor mais escancarado, né? Justamente por isso, faz essa analogia toda a coisas que eu acredito da vida real, como anjo da guarda, espírito guardião, os guias espirituais que tem nas regiões de matriz africana, né? Espiritismo, o que for. Alguém que te acompanha e te orienta. Então, o elemental na minha história tá ali para representar isso, né? E o protagonista ele tem um vínculo com o elemental dele, só que além disso ele tem um segundo mestre já, que eu já comentei aqui num programa sem contexto, que é o Rei Rubro, só que o Rei Rubro ele é mais um mestre assim, de treinamento, sabe? Realmente para deixar ele mais forte fisicamente, questão de poder também, e de fazer assim, mandar ele em missões, sabe? As famosas quests, pra quem veio do RPG. O cara que sabe assim, faz tal coisa que tu vai conseguir algum bagulho diferente, sabe? Então isso aqui vai ser um negócio que vai te beneficiar na tua busca grande, sabe? Então, ele já é a segunda figura de tutoria que ele tem, que é uma relação diferente do que ele tem com o Elemental, sabe? O Elemental é o pessoal mais íntimo que dialoga com ele. E dele vai ter esse terceira figura de mentoria, sabe, ou de tutor na história, que esse é outro clichê legal, né? Quase todo mundo espera que o protagonista vai encontrar gente mais sábia ou mais experiente que ele para orientar esse personagem e
mostrar para ele coisas que ele não teria como enxergar sem essa sabedoria ou essa perspectiva privilegiada, né? E quem pode ter uma perspectiva mais privilegiada do que essa figura, né? O Cavaleiro Solitário, o Senhor Milagre, que eu vou colocar no meu livro. Basicamente ninguém. Então ele vai ter vários diálogos com um protagonista específico, sabe? Ele vai fazer revelações também, assim, do passado. E quando eu digo passado, quer dizer passado do planeta Terra, sabe? Ele vai falar assim, olha só, eu sei de coisas assim, eu sei de coisas que aconteceram no planeta de vocês que vocês não têm a menor ideia, sabe? Vocês não têm a menor ideia. Então ele vai ser responsável por desencadear um arco bem importante, porque outra coisa que vai acontecer na minha história é que vai ter, assim, todo, né, esse negócio, assim, de karma, reencarnação sendo trazido para a narrativa da ficção, né? Outra coisa que eu acredito na vida real e que eu vou incorporar de uma maneira fantasiosa, sabe? Eu vou fazer, assim, toda uma realidade fantasiosa do mundo da Terra, sabe? Que muita gente já fez, claro, mas eu quero dizer que no universo do meu livro, a história se passa contemporânea, digamos assim, sabe? O mundo está indo para o inferno porque os demônios tiveram acesso à Terra, agora a humanidade está com poder mágico. Alguns seres humanos têm poder mágico, digamos assim. Aquela história da luta do bem e do mal. Só que antes disso estar acontecendo, era um mundo normal, real, que eu e tu vivemos e não tinha diferença nenhuma quanto a isso. Então, para essas pessoas todas que estão vivendo essa nova realidade, eles não têm noção de tudo de barbaridade que já aconteceu no planeta Terra, tá ligado? E um dia, para ele ser instruído, quem vai instruir ele sobre isso, que vai falar, olha só, vou revelar coisas para vocês que simplesmente não teria como saber, sabe? Esse cara, ele vai ter essa função específica na história também. Outra das razões pela qual eu achei interessante eu criar esse personagem com essa espécie de sabedoria, sabe? É porque daí eu posso escrever no meu livro especificamente sobre essas coisas, sabe? Porque o meu livro, ele é o quê? Ele é narrado em primeira pessoa, entendeu? Então, para eu trazer informações para o leitor que o protagonista não sabe, o protagonista tem que estar recebendo essas informações de maneira externa. Claro que eu podia fazer simplesmente, sei lá, com um sonho, por exemplo, sabe? Algo nessa linha assim e tal, mas vai ser diferente, vai ser esse cara realmente contando a história, ele vai falar assim, vocês querem saber então como é que era o planeta Terra? Tipo, eu vou estabelecer a data especificamente no momento que eu for escrever essa história, que não é agora, provavelmente vai ser ainda no próximo livro. Mas a data específica vai ser tipo assim, uns 12, entre 12 a 20 mil anos atrás, sabe? Dependendo assim do meu saco na época, assim, sabe? E se tiver mais descoberto, assim. Porque o objetivo mesmo é chutar para uma época que a gente aqui na Terra não tem registro, sabe? É alguma coisa assim que, olha só, olha como o mundo era muito paranormal. Porque daí ele vai ser realmente muito paranormal, sabe? Vai ser um mundo que vai ter, assim, por exemplo, tudo que, tudo que já existiu na ficção humana existiu na vida real em algum momento, sabe? Como, por exemplo, assim, as criaturas das mitologias, sabe? Os animais, assim, fantásticos. Todas essas criaturas que a gente achava que era ficção, que era coisa de jogo, coisa de filme, a gente vai descobrir que é tudo, assim, memórias e imagens que as pessoas têm, porque é a herança de uma época que a nossa espécie enxergava essas criaturas de verdade, né? Isso aqui é a história do meu livro, tá ligado, gente? Então não é nada que eu tô defendendo que eu acredito nisso de verdade. Aqui é uma parte totalmente de ficção, embora, assim, romanticamente eu posso falar pra vocês, assim, que é divertido imaginar essa possibilidade, mas aqui não, eu não tô defendendo, tipo, esse meu livro não é um livro de realidade oculta, realmente um livro de ficção, é distorcer a realidade, mas na história do meu livro essa vai ser a realidade factual, sabe? E vai ter um arco específico, sabe? Ele não vai contar toda a história do planeta Terra, porque eu teria que escrever um livro dentro do outro livro só para isso, mas ele vai contar o arco específico que tem, tipo, personagens que fazem parte do elenco do meu livro estavam vivos naquela época encarnados em outros corpos. Inclusive o protagonista, né? Então, porque né, é por isso que ele é protagonista, digamos assim, né? Por isso que o livro gira em torno dele e que a gente vai descobrir. Então, a gente vai descobrir por que agora tu tá passando por esse momento aqui agora, seja lá que ano que vai ser, porque não fico falando da data, sabe? O meu livro não tem, digamos, que eu disse, ele é contemporâneo, porque quando tu lê ele, tu imagina que tá se passando no período atual, sabe? Porque não faz diferença, não tem nada a ver com o mundo humano real nosso, digamos assim, sabe? Então ele é sempre contemporâneo. Mas agora vamos descobrir por que esses personagens agora aqui na Terra, no século XXI, estão tendo que lidar com esses eventos dessa maneira
E tem tudo a ver com o lance kármico, sabe? O negócio da época que o mundo era muito diferente, que tinha monstros e demônios e magia. Eles vão descobrir, ah, não, então o planeta Terra já foi mais mágico, sabe? O planeta Terra já... Os seres humanos já podiam fazer magia literalmente, sabe? Daquele jeito que vocês achavam que era o filme, feitiçaria, magia, esse tipo de coisa vai estar, assim, a fazer parte, assim, da realidade, sabe? Então vai ter todo esse arco que vai ser revelado por esse personagem daí, sabe? E no final dessa narrativa do passado, vai ter havido, assim, a extinção da magia no planeta Terra, sabe? De uma forma que, por exemplo, vai ter rolado algum evento, alguma situação específica que vai ser, vai ser, digamos assim, o ápice dessa memória, dessa lembrança que está sendo contada pelo Cavaleiro Solitário pro grupo dos heróis da história, digamos assim. Aí eles vão descobrir em qual momento da história que os demônios foram expulsos do planeta Terra e condenados a ficar presos no submundo, e por que os demônios estavam cada vez mais poderosos, sabe? Vai ter todo assim um contexto apocalíptico daquela época, sabe? Digamos que vai haver um reset, sabe? Assim como nos últimos programas eu estava falando de ter existido assim, um reset no mundo, na civilização, a gente tá, na história do meu livro aconteceu isso também, e já é um conceito que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo, sabe? Obviamente que é difícil saber quando que eu tive essa ideia, mas meio que desde a hora que eu comecei a escrever o livro, sabe? Eu já estava assim, pensando assim, um dia eu vou ter que explicar mais, assim, de onde que vem esses demônios, porque eu já tinha pensado que eles estavam, será que em algum momento eles já estiveram na Terra em carne e osso? Só que, né, isso daí é um processo que eu comecei a fazer, sei lá, com 15 anos de idade, entendeu? Então é difícil saber, ao longo desses 13 anos já, que eu venho elaborando esse conceito, até o dia que eu finalmente vou colocar no papel, mas já tem algumas coisas assim que daí eu não vou revelar as especificações, sabe? Mas já tem alguma coisa assim que vai coincidir assim com o porquê que desapareceu as outras raças não humanas, porque vai existir também isso na história do meu livro, sabe? Espécies assim de seres elfos e anões e talvez goblins, orcs. Eu não tenho certeza se ainda vai ter goblins e orcs, mas enfim, eu vou definir raças de criaturas que hoje em dia a gente considera fantástico, sabe? Sereias, esse tipo de criatura. Tudo isso vai ter existido no mundo do meu livro, e o mesmo evento que fez com que os demônios saíssem, tirou as raças mágicas junto, entendeu? Porque foi algo assim que diminuiu drasticamente o efeito de magia na Terra, a ponto de que várias dessas espécies que precisavam de um nível alto de magia para sequer existir e respirar, foram renegados dessa existência, a ponto até de tirar, assim, os registros fósseis, tá ligado? Essa é a minha justificativa na minha história de por que a gente nunca encontrava registros desses animais, desses seres fantásticos, tipo de grifo, sabe? E esfinge, e quimera, mantícora e minotauro. Todas essas criaturas, assim, elas precisavam de um maior grau de astral, né? Que astral, na minha história, é o termo que eu uso para definir a energia mágica, sabe? O Ki, o chakra, o MP, como vocês preferirem, sabe? Naquela época, por várias razões, o planeta Terra tinha um nível maior, assim, de astral fluindo, entendeu? E daí, para evitar a destruição completa do mundo, porque os demônios eles iam conquistar o poder, foi necessário realizar algo assim, né? Um evento, um ritual, com um elenco de personagens que, tipo assim, não vai ser todo mundo que tá vivo na história do meu livro, porque simplesmente não faria sentido que todos eles estivessem vivos naquela época, mas digamos assim que uma parte do elenco que os leitores vão saber quem é, sabe? O protagonista e mais alguns 5 ou 6 personagens da história vão estar lá representados nesse passado em outros corpos, sabe? Com outras posições, alguns que eram homens naquela vida eram mulheres, outros que eram pessoas de uma etnia vão estar em outra etnia, ou pessoas que estavam lutando pelo bem naquele tempo lutavam pelo mal, ou gente que era vilão hoje em dia naquela época era um herói, tá ligado? Realmente vai ter toda aquela coisa. Pô, quem será nessa história que em todas essas figuras que a gente está conhecendo aqui nesse passado da Terra, qual deles representa cada uma das figuras que a gente está acompanhando agora, né? Que a gente acompanhou na história até chegar a esse ponto, sabe? E vir essa revelação. Então, eles vão fazendo esse processo daí para evitar que os demônios dominassem tudo, eles vão tirar tudo da Terra, inclusive as outras raças, e os próprios seres humanos vão perder as capacidades mágicas e vão modificar coisa que a gente podia fazer. Vai descobrir que o ser humano já pôde fazer várias coisas antes e viver o mundo de uma maneira que hoje em dia nós seres humanos consideramos fantástica, sabe? Realmente naquele tempo o ser humano era mais brabo, digamos assim, do que o ser humano é hoje em dia e tal. E daí fizeram algo que literalmente deu um resetão, assim, a raça humana voltou eras para trás, perdeu talentos que eles tinham, e daí por isso que as gerações de descendentes dessas pessoas já não tinham mais poderes, e com o passar do tempo, os poderes desses ancestrais começaram a parecer ficção, sabe? É um negócio que tipo assim, não,
O meu tataravô dizia que ele fazia coisas fantásticas, porque ele foi um dos caras que sobreviveu ao tal do reset louco. Só que eu nunca vi ele fazendo nada, eu nunca fiz nada, meu pai nunca fez nada, então provavelmente o meu tataravô estava contando uma história, não era algo real que acontecia. Sabe? Então é assim que vai mostrar como é que as lendas e os mitos surgiram na história do meu livro. E uma coisa daí que eu sei que eu posso apontar para vocês, daí agora eu vou usar esse assunto final relacionado ao meu livro para mudar para assuntos variados relacionados a outros temas que eu gosto de abordar aqui, né? Que é um conceito que eu... Esse daqui agora eu comecei a querer colocar ele na história mais recentemente, sabe? Quando eu digo mais recentemente, deve ser questão assim, de 1 ou 2 anos. Eu decidi que eu quero colocar assim, nesse meu passado do meu livro, arcos envolvendo especificamente uma árvore do mundo, sabe? O que é a árvore do mundo? Tem a expressão também em inglês, né? Word Tree. Árvore do mundo, árvore da vida também, até árvore da sabedoria, todas essas variações. Mas existe, assim, uma motivação mitológica e espiritual recorrente no mundo, que é de existir uma árvore do mundo, sabe? Literalmente assim, uma árvore que ficaria no centro do mundo e ela ligaria a terra, ao céu e ao inferno, sabe? Ela é o núcleo do nosso planeta, o núcleo da nossa existência, é aquilo que alimenta a nossa vida, é aquilo que permite que a gente chegue até o céu, chegue até o inferno, é a árvore da vida. É um tema recorrente, assim. Quando eu era mais jovem, o único exemplo que eu conhecia era o Yggdrasil, sabe? Da mitologia nórdica. E conforme eu continuei fazendo pesquisa, continuando lendo, eu descobri que esse tipo de visão, esse tipo de ideia que existiam árvores, né, existe uma específica que seria a Word Tree, mas tu consegue imaginar que não era só uma, eram múltiplas, porque é o tipo de coisa que tu vê em vários povos. No final das contas, assim, realmente é uma daquelas coisas assim que entra naquela linha dos assuntos que eu mais gosto de imaginar. Assim, por que será que os nativos americanos, os nativos até brasileiros ali, principalmente na região da Amazônia, que no caso fica Peru, e Brasil e Bolívia, se não me engano, sabe? Naquela parte ali da Mesoamérica ali e tudo mais. E até outros lugares, assim, compreende-se que as pessoas também tinham essa noção, sabe? Existe uma árvore da vida, digamos assim, na China também. Quase todo lugar do mundo existe essa visão de existir o World Tree, a árvore do mundo. Se vocês escreverem essa expressão, assim, essa árvore do mundo, World Tree, vocês vão ver uma imagem, assim, que é tipo uma árvore dentro de um globo, sabe? E ele liga o céu, o inferno, a terra, enfim, é uma coisa que foi representada também em símbolos, em imagens, em arquitetura. Hoje em dia é seguro dizer que uma das várias coisas que faz parte do imaginário mundial é essa ideia da árvore da vida, sabe? E recentemente eu fui apontado que tem um livro que fala, um livro não, tem um filme que fala especificamente disso, que é o Avatar, sabe? O Avatar, que é um filme que fez bastante sucesso na geração ali, que ele fez parte do lançamento dele, porque ele era do James Cameron, um cara, o diretor por trás do Titanic, e ainda por cima era o lançamento do novo 3D, que utilizava os óculos mais modernos e tal, né? Não era mais aquele óculos 3D vermelho e azul e tudo mais. Então, era isso daí que foi uma das razões que fez com que o Avatar também fosse sucesso de bilheteria. Só que, honestamente, é um filme que eu já vi. Eu sei que eu vi no cinema, quando ele saiu no cinema, e eu gostei, eu achei legal, mas eu era bem mais jovem, né? Eu era, tipo, sei lá, adolescente, mas eu achei legal e ponto final, só isso, entendeu? Eu não sabia que tinha sido um puta sucesso de bilheteria, que, tipo, sei lá, um dos 2 ou 3 filmes mais vendidos do mundo, com maior bilheteria, ou o primeiro lugar, sei lá. Eu sei que é um dos filmes com a bilheteria mais alta da história do cinema, sabe? Disparado. E daí... eu assisti depois uma outra vez, não me lembro porquê, sabe? Não me lembro se eu tava num lugar que passou na televisão ou se eu assisti com uma pessoa que eu nunca tinha assistido. Eu não me lembro, mas eu lembro de ter assistido mais na segunda vez e também achado uma história legal, sabe? Tipo assim, tem gente que fala que é meio longo, que não é uma história que merecia toda essa duração, mas sei lá, cara, eu não tô fazendo assim, ó, nesse momento eu não vou fazer uma análise cena por cena, momento por momento do filme Avatar, mas olha, eu me lembro que as 2 vezes que eu assisti foi tranquilo de assistir, me entreteu, me divertiu e eu acho que pelo que me parece que é um hate desnecessário, sabe? É o tipo de gente que, tipo, simplesmente se incomoda que uma coisa que não é o que eles gostam tanto recebeu muita atenção, sabe? E, enfim, mas o filme do Avatar fala especificamente sobre isso, né? De árvores da vida. Árvores gigantescas, onde inclusive as pessoas moram, elas vivem, e aquelas árvores fazem muita coisa. Inclusive tem uma
Lá a história sobre nós, seres humanos, né? Destruindo aquelas árvores, né? Uma árvore que fazia muito mais do que apenas fornecer oxigênio, que é o que a gente assume que as nossas faz. E olha que fornecer oxigênio já é um negócio vital, né? Já deveria ser motivo suficiente para nós aqui na Terra venerar e respeitar as nossas árvores. Mas não, ainda assim não é o suficiente, e aquelas árvores lá no filme Avatar faziam muito mais do que isso. E elas eram muito maiores, né? Do que as árvores assim que... As árvores que a gente consegue ver hoje em dia, né? Mas, e daí prosseguindo nessa história de árvore do mundo, tem gente também que daí... Assuntos que meio que se ligam também são, assim, mitológicos, folclóricos, né? Mas tem gente, assim, meio que gosta de fazer associação de montanhas como se elas tivessem sido outras coisas do passado, sabe? Realmente, assim, tem papo, assim, de montanhas ser árvores petrificadas, daí é realmente uma vibe mais conspiratória, tá ligado? Mas eu entendo de onde que vem essa assim, vontade de relacionar uma montanha com outras coisas. Em primeiro lugar, porque a explicação de erosão realmente é um negócio assim muito difícil da gente conseguir. Para começar, é impossível de observar praticamente, sabe? Porque a própria ideia de que uma montanha ou uma rocha adquiriu um formato específico ao longo do tempo por razões naturais, a gente simplesmente aceita a explicação de que é um negócio muito gradual, mas ainda assim não deixa de levantar assim uma sobrancelha, sabe? E só para dar um pouco mais de palpabilidade para isso que eu tô falando antes de vocês perderem o interesse por completo, vou começar por um grande exemplo sobre isso. E tem a ver aqui com o Brasil, na verdade não apenas o Brasil, né? Mas tem a ver com o Monte Roraima, que é aquele monte brasileiro que fica no estado de Roraima, obviamente, mas não unicamente. Ele também fica na Venezuela e na Guiana, porque ele é um platô, não sei se dá pra chamar de platô, mas né, eu tô definindo como um platô enorme, gigantesco, quadradão, sabe? Ele é um que ele tem toda uma mitologia, um folclore dos indígenas da região, de que aquilo ali, em algum momento da história, era uma árvore. Cara, e só pra tu, tipo, procura a imagem do Monte Roraima se você não tem essa imagem clara na cabeça de você, sabe? Mas é uma formação, assim, geológica famosa no mundo inteiro, porque é muito grandona e muito quadradona, sabe? É um bagulho que salta a tua visão de que tu tá vendo algo, assim, porque tu não veria todo dia em qualquer lugar, né? E na mitologia local, sabe? O folclore da religião, eles têm um deus maior, que, tipo assim, até hoje assim, não é o deus criador, é o cara que, tipo, é o deus herói dele, sabe? Assim, equivalente a Gilgamesh e outras figuras, assim, o deus que vem pra terra e bota a mão na massa, digamos assim, sabe? Que é o Macunaíma. Só que ele também não é de todo bom, né? Mas eu sei que tem um livro que ficou bem famoso, escrito pelo Mário de Andrade, no século passado, sobre esse Macunaíma, e até onde eu sei foi feito... Ele pesquisou com os povos nativos para criar um livro baseado nas lendas que existiam, sabe, nas comunidades da região. Mas, enfim, o fato é que existe assim, essa entidade, entendeu? Na religiosidade ou no folclore dos povos nativos daquela área, de que esse ser, o Macunaíma, foi quem teria cortado essa árvore. E o porquê daí eu não sei, sabe? Eu não sou... eu não tenho ainda não sei tanto assim sobre essa história para explicar o porquê que ele teria cortado essa árvore, se era bom ou se era ruim. Mas o ponto é isso, é só de vocês imaginarem. Procure mais do Monte Roraima, enxerguem ele e imaginem, mano, imagina se essa merda fosse uma árvore, sabe? Mesmo que não tenha chance nenhuma, só pela diversão da ideia, sabe? Só para te permitir imaginar, vislumbrar uma coisa dessas. Imagina um mundo, então, que é assim, entendeu? Vários dos restos, assim, de montanhas seriam... sabe, o toco de uma árvore gigantesca, sabe? Eu queria só a base dele. Pensa que essa parte é realmente o toco, assim, da árvore, sabe? Assim como nós enxergamos alguns tocos de árvore por aí, imagina que é um toco de árvore, imagina o tamanho dessa árvore, sabe? E não só o tamanho, ó, as capacidades, entendeu? Por isso que eu falei do filme Avatar, porque quando eu fiquei sabendo dessa história do Monte Roraima ser visto como uma árvore para os povos indígenas, eu fiquei, caralho, mas isso daí é... Eu já vi, eu pensei assim, mas eu já vi. Tipo, eu já conhecia a lenda, né? A mitologia do World Tree. Eu gosto muito de um jogo chamado Legend of Mana, que fala também especificamente sobre isso. Na verdade, Legend of Mana, existe uma franquia chamada Of Mana, né? Que começou com Secret of Mana, mas o Legend of Mana era o spin-off que saiu pro Play 1. Por isso que eu mencionei ele em primeiro lugar. Mas no jogo, no universo desse jogo, existe uma Mana Tree, sabe? A árvore da Mana, que é a árvore do mundo, entendeu? É a árvore que dá vida.
é uma entidade que fala e permite que as pessoas utilizem magia, sabe? É mais uma vez essa ideia de que eu já sabia que existia, mas eu não sabia que aqui no Brasil, no Monte Roraima, pra mim, se algum lugar do mundo pode dizer que existiu uma árvore em cima de uma montanha, o Monte Roraima é um dos mais impressionantes, tá ligado? Justamente por causa da proporção, do formato atípico, e ali, cara, realmente uma árvore ali daria pra ser visto do mundo inteiro. Não do mundo inteiro, porque a Terra não é plana, mas vocês entenderam a piada, né? E daí... e daí... Perdão. Um exemplo também que eu acho legal desse tipo de teoria, sabe? Não deve chamar de teoria, de conspiração também. É um que se chama... Vocês têm que escrever a Torre do Diabo, só que em inglês acho que fica mais fácil, que é Devil's Tower, sabe? No estado de Wyoming. Se você escreva um Devil's Tower e bota um W depois, que daí o Google vai saber que vocês estão pesquisando, sabe? E realmente esse daí também é outro que eu vou dizer pra vocês, sabe? Esse daí é muito fácil de acreditar que é um toco de uma árvore, simplesmente por causa que ele é muito estranho, sabe? É uma formação rochosa que ela é muito, sei lá, ela é distinta, sabe? Não é um bagulho assim que... Se tu não é um cientista, tu não é um pesquisador e tu não entende profundamente quando aquilo lá foi formado e alguém simplesmente te contar essa história, sabe? Alguém te dizer que aquilo ali é um toco de uma árvore que há muito tempo atrás aquilo ali era uma árvore e agora virou uma rocha. É uma árvore gigantesca que foi cortada. É um bagulho assim que eu não culparia uma pessoa por dizer assim, é verdade, eu consigo enxergar como isso daí é o toco de uma árvore, porque, cara, realmente é bem curioso, sabe? É Devil's Tower, o nome dessa montanha daí e tal. Então, né, acho que sobre o World Tree era só esses comentários que eu tinha pra fazer. Só pra dizer que sim, eu eu pretendo, né, colocar daí esse conceito na minha história. Eu não sei se vai ser a World Tree, sabe, uma única árvore, ou eu vou fazer realmente assim um negócio assim de... talvez até reinos, sabe, reinos astrais e tudo mais, porque entra naquela brisa assim, João e pé de feijão, sabe, quando tu pensa nessas histórias, o ser humano subindo numa grande árvore para alcançar um reino nas nuvens, ou alcançar alguma coisa que teoricamente não deveria existir, sabe, um bagulho fantástico e tudo mais, e tu pensa no Avatar, e todas essas ideias diferentes pra mim, eu penso assim, pode ser um lance assim de portal, sabe? Essas árvores gigantescas, quando tu assim, subia nela, tu acendia ela, tu ia parar numa cidade ainda mais maluca do que aquelas que a gente via aqui na Terra, que as cidades da Terra já eram doidas, sabe? Então, eu imagino que a destruição dessas árvores ao redor do mundo seria algo que faria, assim, o mundo mágico murchar, digamos assim, sabe? É que daí também, aí eu vou trazer assim pra... Agora eu vou tentar fazer uma analogia com um pensamento mais realista meu. É que, tipo, em questão real, pragmática mesmo, eu acredito que a natureza é boa pra fornecer suporte mágico, sabe? No sentido assim de que o cara quer fazer um trabalho, um feitiço, e daí eu tô falando de feitiços reais, daqueles que eu acredito, que eu acho que pode ser feito, de várias religiões diferentes, enfim... maneiras ritualísticas diferentes, eu realmente acredito que estar em maior contato com a natureza é mais eficiente, sabe? Eu acredito que tu fazer um ritual num lugar mais arborizado, no meio de um mato mesmo, sabe? Tu ir até o meio do mato, ir até uma cachoeira, ir até a beira da praia, enfim, tu estar em contato com os locais da natureza mesmo na hora que tu vai fazer o teu ritual, eu acredito que tem uma influência sim, entendeu? Aí abrange várias questões diferentes, sabe? Do ambiente, do espaço, da energia que aquelas coisas vão estar emitindo, o tipo de ser que vai estar se manifestando ali naquela hora, se eles estão... quem vai estar mais perto de ti para responder por aquilo lá são elementais mesmo, ou espíritos de humanos, ou né, ideias de seres humanos, pensamentos que foram enviados por gente que está mais aqui na tua volta. Então eu acho que sim, se afastada do mundo urbanizado para fazer um ritual, torna ele mais mágico. Então, trazendo esse raciocínio para a realidade, de um ponto de vista pragmático, eu acho assim que no passado histórico o planeta Terra era mais mágico, entendeu? Agora, se eu acho que existia uma World Tree especificamente, olha, eu não sei, mas árvores maiores do que a gente tem hoje em dia é de se imaginar que obviamente teve, sabe? Em algum momento da história, em vários momentos da história, entendeu? É de se imaginar que o mundo tinha mais natureza ainda do que ele tem hoje em dia, digamos assim, sabe? Isso daí pra mim eram coisas que faziam com que o planeta fosse mais mágico. Agora, se isso permitir que a humanidade fazia várias coisas que a gente considera fantásticas, sabe? Tipo lançar bola de fogo, voar em vassoura, voar em tapete, sabe? Levitar, lançar um Kamehameha, sabe? Fazer o objeto levitar com o poder da mente, sabe? Telepatia,
sei lá, cara, se algum ano da história realmente algum ser humano pôde fazer essas coisas que são tão aquém das nossas capacidades humanas, porque o mundo era mais mágico, existia mais mana, se vocês preferirem, fluindo por aí, mais éter, sabe? Por quê? Porque tinham árvores mais antigas, talvez, árvores mais ancestrais que foram destruídas, devastadas, cortadas, com a intenção de tirar a magia da Terra ou não, sabe? Pode ser simplesmente o famoso, assim, exploração dos recursos naturais deliberado por intenção, ou realmente uma catástrofe que provocou, assim, né, o colapso, sabe? É um bagulho que tu pode botar na questão cósmica também. Se existe uma árvore muito grande e cai um meteoro nela, ela se desintegra, ou os restos dela se tornam, né, uma montanha, digamos assim, a gente nunca vai saber algo desse tipo aconteceu, né? Vai ficar realmente só no processo do imaginário. Mas na minha história, daí voltando para a história do meu livro, vai ser cortada com uma intenção, assim, realmente, assim, de um último recurso. Vai ser tipo assim, olha, nós precisamos... Vai existir essa árvore mais importante que as outras árvores, a World Tree, que talvez eu coloque ela no Monte Roraima mesmo, sabe? Talvez eu fale que o Monte Roraima fica uma história legal para eu trazer para a história do meu livro. É bem possível, já vou dar esse spoiler aqui, sabe? E daí eles vão ter que falar o seguinte, bom, pra gente tirar os demônios da Terra, a gente vai ter que tirar a magia da Terra, e com isso a gente vai desgraçar. A gente vai, tipo assim, vai extinguir várias outras espécies. A gente vai escolher que de agora em diante quem vive aqui é só os seres humanos, e os seres humanos que vivem aqui vão ser, assim, uma fração do que eles eram nesse momento, sabe? Eles vão ter muito menos capacidades, muito menos habilidades, mas enfim, a gente precisa frear essas criaturas demoníacas, e o único jeito que os seres humanos vão recorrer a isso vai ser a destruição, né, da árvore da mana, que vai fazer com que o mundo mude para sempre, sabe? E arranque várias espécies junto com ela, sabe? Desapareça tudo. Então, né, era isso aí que eu queria falar pelo World Tree, mas o programa ainda não acabou. Agora, tinha um assunto também, assim, isso aqui é um pouco mais arqueológico, né? Mas que eu tava olhando para comentar em algum programa, que é sobre os homens lagartos de Ubaid, né? Já começou bom. Enfim, vocês podem pesquisar simplesmente pela palavra Ubaid, é U-B-A-I-D, sabe? Até onde eu sei, tem esse nome daí de Ubaid, porque foram encontrados artefatos num sítio arqueológico chamado Tel Ubaid, lá no que hoje em dia é o Iraque, se eu não me engano, sabe? É aquela região que chamam de Antiga Mesopotâmia, sabe? E por que tem esse nome de Ubaid daí? É uma civilização pré-suméria, sabe? É uma civilização que viveu naquela área durante bastante tempo, então não se sabe muito sobre eles, mas imagina que eles tinham uma certa organização social para manter uma cultura fluindo durante milhares de anos, porque, né, tem registros dessa civilização Ubaid lá entre 6.500 a 3.800 anos antes de Cristo. Então eles viveram quase 3.000 anos, pelo menos, né, naquela região, e tem artefatos variados, de imagens variadas, dá para ver, enfim. Eles faziam... Acho que não tem nenhuma arquitetura grande que for acreditado a eles, sabe? Mas agora eles tinham utensílios, assim, jarras e tudo mais, e eles também tinham esculturas. E aí que entra os homens lagartos, sabe? É o tipo de escultura, assim, que, tipo, essas aqui não tem nada de conspiratório, no sentido assim, de que são esculturas reais. Agora, por que que eles faziam essa escultura? Aí abre outra questão, sabe? São esculturas reais e bem antigas, sabe? Algumas delas têm, assim, 6.000 anos, sabe? São uns 4.000 anos antes de Cristo, 4.200 anos, 4.500 anos antes de Cristo. Então são esculturas bem reais que eram feitas por seres humanos naquela região, uma civilização pré-suméria, sabe? Então se vocês precisarem, só vocês colocar essa palavra Ubaid para imagens, vocês vão encontrar as imagens que eu tô falando e elas vão chamar a atenção de vocês, porque assim, sabe? São corpos assim, femininos, no sentido assim que tu consegue ver que são, para começar, são corpos representados bem de formas bem magras. E isso não quer dizer que é algo que eles enxergavam com os olhos deles. Eu entendo que isso aqui pode ser uma entidade, alguma coisa que eles vislumbravam, mas eles representavam como um corpo bem magro, tu viu um par de seios, só que o rosto, cara, não é humano, sabe? O rosto, não dá pra tu me dizer que eles estavam querendo fazer um rosto humano, sabe? Eles estavam querendo fazer outra coisa. Aí abre várias especulações, né? Tem o pessoal que leva pro quê? Pro lado dos alienígenas, né? Como vocês sabem, eu não sou fã da teoria de alienígenas do passado, não é o tipo de conspiração que eu alimento aqui. Mas agora, se era alguma outra raça que eles enxergavam de perto, ou alguma espécie de deus, alguma espécie de entidade, porque, tipo, não acreditam que essas imagens aqui eram de Deus, porque tinha abundância. Daí vocês vão dizer, mas por que isso nega? É porque tem, por exemplo, se tem uma estátua que ela tá amamentando uma criança, sabe? Tipo, tem uma dessas mulher lagarto, que eu vou chamar de mulher lagarto, né? Não tem nome, pensa que não tem registro, é simplesmente o que as pessoas que vão olhando vão inventando, sabe? E daí,
E tem uma parte delas assim que mostra, tem muita gente que enxerga assim essa interpretação do crânio delas como uma deformação craniana proposital. Que isso aqui eu não sei se vocês estão familiarizados com isso. Eu já vou, deixa eu ver se tem alguma coisa mais sobre os homens lagarto, eu já posso mudar para os crânios deformados aí e tal. Mas esses homens lagarto de Ubaid são muito interessantes, cara, eu vou dizer pra vocês. Porque é inegável que eles estavam fazendo aquilo lá de propósito, sabe? Esses rostos não foram feitos pro erro, sabe? Eles queriam fazer esses rostos nada humanos, com uma cabeça meio cônica, enfim. E geralmente parecendo mulheres, tá ligado? Pelo fato de ter seios, tu imagina que são mulheres lagarto, não homens lagarto. Né? Mas são umas esculturas muito curiosas, cara. Seja lá o que esse povo estava representando, se eram deuses, se eram alienígenas, se eram seres espirituais que eles enxergavam nos sonhos, sabe? Eu não sei o que é. Mas então, falando dos crânios, é um negócio que hoje em dia eu já estou bem. Já aceitei bastante a ideia de que o ser humano tinha essa mania de alongar os seus crânios, sabe? É um negócio que ainda não se sabe quase nada, por isso que eu acho uma das conspirações mais interessantes. Mas se vocês botarem assim, crânio alongado, vocês vão encontrar abundância de imagem. Tipo, no Peru foi encontrado mais de 500 desses crânios já. Então mostra que era feito de maneira proposital, sabe? Aí... E é um negócio que aconteceu principalmente na pré-história, sabe? O que quer dizer com pré-história? Anterior ao nascimento de Cristo. Muito acontecia nas Américas, mas não só nas Américas, sabe? Existem registros de crânios alongados na Europa também, em menor escala, mas tem crânios alongados ao longo da Europa. Na África também tem tribos, até tem fotografias que tu consegue encontrar do século passado, sabe? 1919, 1920, de crianças já sendo criadas com panos ao redor do seu crânio, assim, porque esse daí é um processo que tu faz para ir alongando, sabe? Como que alongava esses crânios dessas crianças? Alongavam a partir do nascimento até os 2 anos de idade, mais ou menos. Tem gente que diz que as técnicas variavam entre prender com panos ou com talas de madeira, que isso ia ir deformando o crânio e ele ia se tornar alongado, sabe? Então, é óbvio que quando esses crânios alongados começaram a aparecer na internet, a primeira coisa foi alienígena, 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 que as pessoas queriam falar. Só que hoje em dia, entendendo, tipo, eu entendo que é isso que os seres humanos faziam. Agora, o que ninguém sabe muito bem é o porquê que faziam isso, sabe? As das coisas que mais assumem é que o crânio alongado representava uma espécie, assim, de status, seja ele religioso ou social, sabe? A pessoa que teria o crânio alongado, porque não seria ela que decidiu, entendeu? Quem ia alongar teu crânio era teus... Né, os responsáveis por ti que fazem isso desde o momento que tu nasceu. Então, quem decidiu que tu ia ter um crânio alongado, provavelmente era o teu pai ou a tua mãe, e baseado com a tua posição social ou com a tua posição até espiritual, sabe? Porque várias também dessas pessoas, tipo, ser sacerdote, ser xamã, era um negócio que vinha de berço da mesma maneira que ser um governante, sabe? Então, cara, é um negócio também, assim, curioso, sabe? Que alongavam os crânios. E não tem, hoje em dia a gente não sabe muito bem, além de que, provavelmente ia ver com a posição social e espiritual. Mas não tem muitas explicações, sabe? Não é como se a gente reproduzisse, para começar, hoje em dia, no mundo contemporâneo moderno, tu não enxerga pessoas fazendo isso. E se fizesse, a gente não sabe o que ia acontecer, sabe? Realmente, para ter qualquer embasamento científico, teria que ter um novo movimento de pessoas que estão, tipo assim, pessoas da sociedade urbana, assim, sabe? Sociedade, assim, que a gente... Por exemplo, não em tribos que podem ainda ter esse costume, mas a tradição moderna, contemporânea daqui, teria que pegar e sujeitar, passar por esse experimento para a gente fazer testes e descobrir que se tem alguma diferença. Se, tipo, se alongar o cérebro prejudica, alongar o cérebro não, alongar o crânio prejudica ou não, sabe? Se é um negócio que ajuda ou não. Porque o que é bem certo é que essas pessoas faziam com intenção, com propósito, e que essas pessoas tinham uma vida, tipo, aparentemente normal, sabe? Não é um negócio assim que... imagina-se que o fato de tu ter alongado o teu crânio tenha te debilitado, mas ao mesmo tempo que não tem muito assim explicação. Mas tem mais coisas doidas ainda sobre esse lance de crânios alongados, sabe? Uma dessas coisas que, tipo, isso aqui não é especificamente sobre o crânio alongado, mas eu descobri muito recentemente, tipo, eu fiquei chocado com o quanto eu não sabia desse tipo de coisa, que é o assunto chamado de trepanação. Sabe o que quer dizer essa palavra, trepanação? Então, trepanação é uma prática de abrir um buraco no crânio. E tu vai dizer, mano, por que alguém vai abrir um buraco no crânio? E então, a gente não sabe muito bem, tipo, a razão mais prática e óbvia é para fazer alguma cirurgia de emergência, alguma coisa
sei lá, eu não sei exatamente como que tu ajuda alguém a abrir a cabeça dele, mas é uma tática, assim, uma técnica conhecida, digamos assim, porque é muito documentado, aconteceu muito historicamente falando, em vários lugares do mundo aconteceu trepanação. E tem, inclusive, crânios alongados que mostram que essas pessoas tiveram seu crânio aberto, porque tu tá vendo ali um buraco no crânio no crânio do defunto, e houve uma cicatrização, o que quer dizer que provavelmente a pessoa sobreviveu àquele processo de trepanação. Mas, mano, a gente ainda não sabe muito bem por que isso aconteceu, sabe? Tem as explicações mais, assim, simples da parada, é simplesmente aquela coisa, era gente delirante, achava que tu ia curar alguma doença psicológica ou espiritual, abrindo um buraco na cabeça da pessoa, mas olha, se tu tem a tecnologia já para fazer uma trepanação e a pessoa é capaz de sobreviver, talvez tu esteja mais acostumado a fazer aquilo lá por razões que nós hoje em dia não entendemos, sabe? Porque se vocês pesquisarem esse tema, vocês vão ver que ele não é nada assim conspiratório. Ele pode ser controverso porque muita gente ainda não sabe muito bem o que achar sobre isso. Até porque trepanação existiu até pouco tempo atrás. Tipo, até hoje em dia ainda existe, no caso, né? Só que hoje em dia tu só vai fazer, alguém só vai abrir teu crânio num cenário cirúrgico. Agora, antes não. Acredita-se que a maioria dos rituais de trepanação eram realmente rituais. Tinha cunho assim, espiritual, mágico. E eu, que sou uma pessoa interessada por essas coisas, eu confesso pra vocês que eu não entendo, eu não sei. Eu nunca recebi instrução de como que tu pode fazer alguma coisa assim, sabe? Mas daí quando tu começa a juntar todas essas coisas, porra, esse pessoal que crescia com a cabeça alongada, passava por procedimento de trepanação e sobrevivia, então tu começa a imaginar, as pessoas tinham uns buracos na cabeça, tipo, será que esse buraco ainda estava aberto? Será que tinha um olho nesse buraco? Meu Deus, eu não sei de nada, sabe? Tipo, então eu confesso pra vocês que eu fiquei realmente muito chocado, sabe? Mas esse lance de trepanação é real, existe, as pessoas abriam buracos nos crânios alheios por razões ainda não muito claras, mas acredita-se que a maioria costumava ser assim, tipo assim, não era um bagulho assim na marra, contra a vontade, não é um bagulho de tortura, sabe? É tu se sujeita a passar por um procedimento de trepanação. Por quê? Com que objetivo? Com qual intuito? Bem, aí ainda não dá pra afirmar com certeza, porque realmente é um processo que aconteceu em muitos lugares do mundo, entendeu? Tem evidência de trepanação rolando em 5 continentes, é isso? América, 1, 2, 3, 4, 5. 5 continentes, só não tem na Antártida, imagino, né? Ou será que teve, né? Mas enfim. E a última coisa relacionada a esses crânios alongados e trepanação, os dois assuntos, é sobre uma notícia bem quente, cara. Eu acho que é desse ano, não sei se foi 2021 ou 2022, mas é sobre um crânio alongado que apareceu com um implante, sabe? Tipo, a imagem é real, se vocês pesquisarem assim, crânio alongado e implante, simples assim, vocês vão encontrar um crânio que ele é alongado, aí você já pode saber agora, quando vocês verem esse crânio, sabe? Ah, não, eu sei que não é alienígena, a Renan já me explicou que os seres humanos alongavam seus crânios, e não preciso levar para esse lado. Só que esse implante que tem ali, cara, ainda não se sabe se ele é real, porque eu não sei exatamente qual é o contexto que esse crânio surgiu, mas o que é real é que, tipo assim, tem bastante notícia falando que surgiu esse crânio, mas que tá dividindo opiniões. A maioria das pessoas acha que é falso, mas tem que testar, sabe? Tem que fazer aquelas datação de carbono para identificar, porque, cara, se aquele tipo de implante ali existiu, se o ser humano era capaz de realizar um implante daqueles ali, sabe-se lá quanto tempo atrás, cara, isso também é outra daquelas coisas que colabora para as assim, de que o ser humano era bem mais assim preparado para lidar com as coisas do que a gente imagina, sabe? Do que a gente deduz, porque cara, um implante daquela sofisticação, entendeu? Porque vocês vão ver ele que tá bem. Parece que tá perfeitamente ajustado assim ao crânio de volta, sabe? É bem possível que aquele buraco tenha sido aberto por um processo de trepanação, sabe? Não é garantido, mas é bem possível, considerando que é um buraco bem no crânio da pessoa, sabe? E era uma pessoa de crânio alongado, que são gente que por alguma razão estava sujeito a sofrer por processo de trepanação, sabe? Mas ainda não se sabe se aquele implante é real, né? Eu ainda não encontrei nenhuma confirmação, se vai demorar um pouco mais de tempo para ser esclarecido, mas até onde eu sei o crânio é a única coisa que as pessoas não sabem se o implante foi colocado depois por alguém querendo chamar a atenção, ou se realmente é uma revelação meio que histórica, sabe? E lendo sobre essa história de crânios alongados, me levou a pesquisar também sobre Átila, o Uno. Vocês já ouviram falar desse nome, né? Imagino que sempre que é um nome que acho que até na história aqui do Brasil a gente lê um pouco falar desse cara. E é uma figura bem interessante, sabe? Eu não sei, tipo, esse programa já que tá bem perto do final, não sei se eu tenho tanta coisa sempre pra falar sobre o Átila, talvez eu divida entre o final desse programa e o início do próximo, quem sabe? Mas, né, é uma figura assim que eu vou dizer que eu ainda teria mais coisas para ler, mas pelo que eu li até agora, eu vou dizer que é um personagem que eu achei bem interessante, sabe?
Pra deixar bem claro, ele é uma figura controversa, assim, sabe? Pensa que ele é um cara que viveu entre o ano 400 e 453, sabe? Ou ele nasceu um pouco antes disso, ou um pouco depois, mas ele morreu em 453, então onde eu sei bem certo. Embora eu não sei o quão precisa pode ser essas informações históricas dessa época, sabe? Então, ele é um cara que viveu assim há muito tempo atrás, sabe? Há uns 1600 anos. Então, pensem que, né, é outro tipo de pessoa, outra forma de organização social. Então, mas ao mesmo tempo eu não consigo ver como uma figura assim unicamente condenável e também não unicamente também ah, adorável, digamos assim, sabe? Tem os dois lados, entendeu? E dois lados bem acentuados. Mas o que você vai começar? Vamos começar por esse termo unus, né? É uma palavra que eu conheço desde quando eu era criança e até hoje em dia eu digo para vocês que não tem muita definição clara e específica, sabe? Já tentaram relacionar, tipo, tem gente que defende ferreamente que os hunos eram parentes assim próximos dos mongóis, outros já dizem que eles eram parentes dos turcos, sabe? Tem tentativas assim de especificar, mas o mais certo é que o termo uno no seu apogeu significava como posso dizer assim, categoria multiétnica de caçador-guerreiro, sabe? É um negócio que, assim, praticamente impossível algum dia a gente descobrir qual era o povo que se chamava de Uno, até porque não sei se necessariamente eles mesmos se autodenominavam Unos, mas eu acho que sim, porque... Mas ali naquela região, cara, quando eu digo região, eu falando da Eurásia, sabe? A parte que a Europa e a Ásia se unem, aquela região ali era ocupada por várias tribos, por vários povos que a gente chamava eles de bárbaros, pelo fato de que, né, eles não tinham um império para contar a sua própria... Tipo, eles tiveram um império, mas quer dizer que eles não contavam a sua própria história, sabe? A maioria das informações que chegou até nós, o mundo moderno, sobre o Átila, vinham dos gregos que eram inimigos deles, sabe? Mas até hoje em dia também persistem alguns relatos que mostram que naquela época tinha gente que retratava ele de uma maneira um pouco mais sofisticada, mas o que não se tem registro mesmo é de escrita, entendeu? Os hunos e vários outros povos bárbaros ali daquela região não desenvolveram uma escrita. Eles tinham um idioma próprio, sabe? Mas não desenvolveram uma escrita, o que é comum. Vários povos do mundo não escrevem, sabe? E sem escrever, como é que tu vai conseguir encontrar os registros, as próprias palavras daquelas pessoas para se definir, sabe? Então, esse Átila, ele foi um líder, né? Ele foi o último grande rei dos hunos quando o Império Huno estava assim no seu apogeu, sabe? Ele viveu, tipo, eu acho que uma forma mais justa de explicar é que, tipo assim, ele não expandiu o território uno, mas ele, digamos que, ele solidificou, ele unificou, sabe? Ele foi o rei desses povos guerreiros por mais de 20 anos, sabe? Dividindo com o irmão dele também esse posto, porque era comum esses povos guerreiros ali ter dois líderes ao mesmo tempo sempre, geralmente irmãos. Então o Átila, a maioria das informações, quer dizer, todas as informações a respeito dele vêm de outras fontes, assim, né, históricas, é claro, mas nunca é os próprios Urus falando alguma coisa, sabe? Dizendo quem era ele. Então, mas assume-se que esse cara aí, pra começar, ele era uma figura, assim, de elite. Inclusive tem gente que acha que ele tinha o crânio alongado, já começa por aí também, sabe? Por quê? Porque já foi encontrado crânios que as pessoas fazendo, assim... descobrindo de onde que ele veio, através do material genético daquele crânio, daquele esqueleto ali, eles descobrirão, esse crânio vem de uma pessoa que compartilha DNA com o pessoal que vive naquela região. Aí tu assume o tipo de etnia que ele poderia ter, baseado naquilo lá, entendeu? E a região que o Átila nasceu era num lugar que se chama assim Panônia. Hoje em dia não se chama mais Panônia, mas a Panônia era uma região que hoje em dia fica no leste europeu, sabe? Engloba países assim, tipo Croácia, Hungria. São países assim, acho que não sei se a Lituânia também tá ali e tudo mais, mas são países assim, os menos populares assim, né? Bósnia, Herzegovina também, sabe? São os países menos populares da Europa, sabe? Foi ali naquela região que o Átila nasceu, que era uma região bem grande, né? Como eu falei aqui, hoje em dia representa vários países e ela tinha esse nome, era um nome assim, grego no caso, né? Panônia foi batizada pelos gregos, só que era uma parte ali que, apesar de fazer parte das terras gregas, não eram os gregos que mandavam, sabe? A maior parte, assim, tipo, nessa época ali, pra começar, já não era mais Império Grego, era Império Romano, sabe? Grécia já não era mais o apogeu da Grécia também, entendeu? Grécia já tinha sucumbido daquela versão clássica deles, não tinha mais a mitologia grega, era totalmente Roma imperial,
cristã nessa época, sabe? Não tinha mais nada e estava perto de sucumbir também, né? O Império Romano do Ocidente. Então, apesar da Roma ter um monte de território, já não tinha mais Alexandre o Grande, já estava na parte que a Roma estava tendo problema, sabe? De manter um território tão grande sob controle. E várias das partes que eram das terras deles mesmos eram ocupadas por povos bárbaros, porque, tipo, mesmo aquela terra, assim, tu fala assim, essa terra aqui é minha, as pessoas vão chegando e vão morando ali, pau no seu cu, entendeu? Se tu não tem realmente uma maneira de impedir o avanço das pessoas na terra que tu diz que é tua, ela deixa de ser tua, e era isso que acontecia regularmente, entendeu? E como os hunos, eles eram um povo guerreiro nômade, eles não faziam grandes cidades. O próprio Átila diz que ele tinha várias casas que ele morava, entre aspas, sabe? Tinha várias esposas também, que era outra tradição ali daqueles povos, vários filhos, tudo isso, e ele não tinha uma casa, sabe? Ele não tinha um lugar desse, um palácio. Assume-se que o Império Uno teve um assentamento maior, sabe? Tipo assim, um lugar assim mais específico, onde eles mantinham os grandes rebanhos, onde também podia ter treinamento, um lugar que era o centro do Império Uno, sabe? Porque eles ficaram, sei lá, durante praticamente todo o reinado do Átila, durante os 20 anos, ali, sabe? O Império Uno era bem forte nessa região da Eurásia, sabe? Ele conseguiu se manter firme e implacável num bom território, sem deixar que os mongóis tomassem a região dele e nem os romanos tomassem a região dele. Foi um governo, assim, muito bem representado até pelos inimigos dele, sabe? O que era muito... que também era atribuído para ele características muito ruins, né? Porque vamos começar pelo lado ruim da história. Porque os hunos, antes de falar qualquer coisa assim, coisas interessantes sobre o que eles representaram nesse período histórico especificamente, o que eles faziam na prática era matar a gente e matar provavelmente de maneiras horríveis, sabe? Não dá pra saber, porque né, não tem a palavra deles, não são eles que estão falando isso, mas os relatos dos inimigos deles é que, né, eles eram caçadores muito competentes a cavalo, com lança, assim, com arco e flecha, e eles, enfim, devastavam vários povos da região, não só romanos, mas várias tribos bárbaras menores. Geralmente, quando tu é um povo bárbaro que está querendo se impor ao outro, o jeito mais fácil de mostrar a dominação é através da força física, sabe? Até porque é assim que as pessoas esperam. Então, o Átila, ele foi o líder dessa época, sabe? Era o que ele fazia. Inclusive, ele ia para as batalhas junto, entendeu? Ele era um cara que estava lá no front, digamos assim. Então, é inegável que um cara que ficou nessa posição durante muito tempo, e é surreal, cara. Tentem imaginar, assim, porque como é que funcionava essa organização, sabe? Pô, você não tinha uma cidade, você não tinha um império. Como é que essas coisas funcionavam? Como é que era a política dentro desse Império Uno durante o período que o Átila era rei? Então, acredita-se que funcionava muito num sistema, assim, real de respeito, sabe? Tu colabora com os meus interesses porque tu respeita o que eu faço, tu respeita a minha capacidade de luta, tu respeita a quantidade de pessoa que me segue, sabe? Era simples assim. Dizem que ele não tinha... ele costumava pegar, assim... O dinheiro que eles conseguiam era muito, assim, tem duas versões da mesma história, sabe? Eles conseguiam dinheiro muito do Império Romano. O Império Romano gosta de falar que eles estavam pagando aos hunos por serviços prestados, porque os romanos também contratavam os hunos para fazer missões, assim, para atacar uma cidade, para combater contra os persas, sabe? Eles eram mercenários desse ponto de vista. Só que agora, do ponto de vista dos hunos, eles estavam tipo assim: olha, se vocês não nos dar dinheiro, a gente vai invadir aí, atacar e pilhar, sabe? E essa ideia deles não atacarem uma cidade romana não é por causa que eles estavam sendo pagos, tipo, eles estavam sendo pagos para não atacar, mas é que é um negócio que quando eles não eram pagos, eles atacavam mesmo, sabe? Tipo, não era, durante todos aqueles 20 anos que o Átila foi o rei ali, o Império Uno era muito ativo e ele não deixava de entrar em combate contra quem quer que fosse. Nem sempre ele vencia, mas ele sempre lutava, tá ligado? É um bagulho assim que, olha, vão saber quando eu estiver aqui, o bagulho vai ser doido. Sabe? Então, sem querer romantizar o personagem, mas do ponto de vista histórico é muito interessante, sabe? É o jeito que era governado, que os acordos eram feitos, e tem alguns relatos também que eu achei interessante de historiadores da época, porque tinha muito, assim, embaixadores gregos que viviam no Império Uno, sabe? E tinha essas organizações mesmo, para ver como eles não eram tão, assim, sabe? Esse termo bárbaro é que, para mim, eu posso chamar alguém de bárbaro sem estar ofendendo, sabe? Para mim, eu consigo enxergar a cultura bárbara como uma forma legítima de organização social, que tem a ver com a batalha, tem a ver com a guerra, mas eu não quero dizer que só porque alguém que é bárbaro, aquela pessoa não tem código moral e ético, sabe? Porque tinha embaixadores gregos, tinha pessoas gregas que viviam
no meio do Império Huno, simplesmente para fazer negociações, para fazer acordo, e eles ficavam lá vivos, entendeu? Eles não eram mortos a troco de nada. E tem vários desse relato que dizia assim, descreveu o Átila como algumas características, no lugar da aparência, para vocês verem se você consegue imaginar mais ou menos a figura. Tem gente que, tipo, eu não sei se já foi dito que ele tinha a cabeça alongada por essas figuras, por essas fontes históricas, né? Mas dizem que ele andava muito com a cabeça coberta, sabe? Aquelas. Uma touquinha específica, assim, que vocês vêem nas imagens dele. Então dizem que gente que defende que diz que aquela touca poderia defender o crânio alongado dele, mas o que os caras apontavam que ele não. Muita gente achava que ele era, por exemplo, assim, os citas, porque tem isso também, sabe? Esses povos, assim, por isso que eu falei que não tem como saber. Tentar botar uma agulha na etnia de qualquer um desses povos não faz sentido, porque nessa região toda da Eurásia, cara, pensa que é o seguinte, eram os povos variados que viviam nas grandes regiões, assim, toda a parte da Europa que estava livre, assim, de uma cidade imperial, que eram bastante, a maior parte da Europa não tinha as grandes cidades, assim, gregas, ou a porra que for. Elas eram cidades menores, organizações muito mais ali regionais, sabe? Não era um bagulho assim, amplamente disseminado, quem era o dono daquela terra. Foda-se que tu é o dono dessa terra. Você não vai, desde que tu não tenha como chegar aqui e me atacar, me bater, sabe? Pra mim não tem problema. E que tu se diz o dono dessa porra, né? Desde que tu não mande gente aqui cobrar dinheiro pra mim, cobrar imposto, pra mim tá tudo igual, sabe? Foi bom, então. Então, voltando pros povos, então tinha essa parte da Europa e a Ásia simplesmente gigantesca, tá ligado? Vive toda aquela região que daí, só pra mencionar aquela conspiração que eu falo da Grande Tartária. Tudo isso daí seria tal de Grande Tartária, tá ligado? Que assume-se que não tinham grandes cidades e tudo mais. Era Rússia, Sibéria e várias outras partes ali que hoje em dia, sabe, o Oeste Asiático, eu acho que é isso que eu quero falar, não tenho certeza. Sabe? Povos variados, os citas e vários outros nomes que eu nunca memorizo, porque são povos assim que tem muito, tipo, sabe-se que eles existiram, que tinha alguém naquela região, só que esses nomes eram dados pelos outros. Tem gente que fala que provavelmente hunos, godos e citas e mais isso e aquilo, ou mongóis também, tudo junto, sabe? Não porque eles eram exatamente iguais, que provavelmente não eram, mas conseguir fazer uma distinção realmente de todas essas etnias daquela região fica muito complicado quando eles não deixavam nada escrito, entendeu? Quando não tinha um negócio muito específico. Então, cara, é muito difícil determinar, dizer assim, o que muita gente assume por encontrar os registros mesmo assim, é que eles devem ter bastante miscigenação, sabe? De pessoas europeias, e quando digo pessoas europeias, são povos germanos, celtas e das outras regiões ali e tal, até da Península Ibérica ali e tudo mais, sabe? Povos de toda essa região daí que também estavam se miscigenando faz algum tempo já com pessoas dessa parte da Ásia que imagina-se que eles também eram diferentes, entendeu? Eles eram asiáticos com a pele mais morena, por causa de uma parte ali que tinha mais sol. Então, eles não são, as pessoas dessas planícies asiáticas não são tão parecidas, sei lá, com japonês e coreano de hoje em dia, sabe? Eles tinham os olhos um pouco mais, tipo, os olhos deles provavelmente não eram tão fechados assim, a pele era mais bronzeada. Enfim, características também de tamanho, é muito complicado, sabe, determinar. Até outra coisa também que dizem que esses títulos de Uno, sabe? É normal que durante a época que o Império Uno estava em alta, vários povos que não necessariamente eram Unos de etnia começaram a se denominar Unos também, porque começaram a fazer parte do Império Uno, digamos assim, sabe? Ao mesmo tempo que por que esse Império Uno desapareceu? Não é porque ele necessariamente desapareceu, mas é que com a morte do Átila, dá pra ver que no próximo programa eu vou ter que voltar a falar de vários assuntos que eu não tô concluindo. Eu vou ouvir isso aqui depois e vou dizer, mano, tem vários assuntos que eu tenho que concluir, né? Mas foi a morte do Átila que marcou realmente o final desse Império Uno, porque desestabilizou, não tinha alguém para assumir a posição dessa maneira, sabe? Para fazer o mesmo trabalho que ele fazia, porque faz as coisas ele tinha o respeito, sabe? Durante esses 20 anos ele era o líder dessa grande região, porque ele tinha a lealdade dos líderes locais, entendeu? Ele tinha alianças, os caras se davam bem com ele, respeitavam ele. Eu queria falar que agora que me lembrei que eu estava falando de que as pessoas notavam de que ele era muito modesto na sua forma de se expressar, não um estilo de grandeza intelectual ou política, porque muita gente vende ele como um cara que falava realmente assim que ele era o bichão da porra toda, sabe? Tem gente que diz que ele se autoproclamou descendente de Nimrod, que Nimrod, para quem não sabe, é um bisneto de Noé, o primeiro ser humano
super poderoso e tudo mais, o cara que fez a Torre de Babel, que aonde se sabe ele nem existiu. Tipo, não tem comprovação de que em algum momento da história existiu um ser humano chamado Nimrod. Mesmo ele sendo muito importante na mitologia bíblica, digamos assim, né, judaico-cristã, abraâmica, eu acho, ele não tem uma comprovação de que não tem um registro de algum rei com esse nome específico, sabe? Nem com alguém que consiga ser associado com esse cara nesse momento. Mas tem gente que fala que o Átila dizia que ele era descendente do Nimrod, e outros sempre, a gente tem outras histórias assim que falam que ele sempre, sabe, a posição dele era sempre assim, altivo, imponente. Dizem que ele andava sempre com a espada, sabe, mostrar que ele era um guerreiro. Em qualquer lugar que ele circulava, ele estava carregando a espada dele embainhada, eu imagino, né? E não tinha joias, não tinha esses adornos que eram típicos de outras pessoas da região. Dizem que os embaixadores falavam que nos eventos assim de que eles estavam recebendo outras pessoas, porque eles recebiam turistas, sabe? Recebiam visitas também, recebiam acordos. Sempre estava... Eles tinham muito recurso, porque eles tinham dinheiro e eles gostavam de ter dinheiro. O ponto é que ele não usava esse dinheiro no corpo dele, sabe? Era comum em qualquer... Tipo, não em qualquer, não, mas na maioria dos líderes, das elites, em qualquer lugar do mundo, sabe? Eles gostavam do que era bonito da sua região, sabe? Vários outros lugares do mundo que mais tenha deuses não, mas reis, imperadores, faraós, enfim, líderes variados que utilizam joias e coisas desse tipo para mostrar que eles têm o poder, eles têm a posição de destaque. Aí falaram que o Átila, ele comia só comia carne pura numa assim, não sei se dá pra chamar de travessa, sabe? Mas era assim, um prato de madeira, sabe? Num prato de madeira, ele não tinha joias, a roupa dele era sempre limpa, sabe? Falava, a roupa dele era sempre limpa, mas roupa simples, que tu podia ver qualquer outro Uno utilizando. E os caras não deixavam de admirar, até naquela época falavam o quanto era distoante a diferença do comportamento do Átila para outros líderes que eles enxergavam, porque ele era um líder que realmente vivia no meio do povo dele e ele compartilhava os costumes do povo dele, sabe? Ao contrário de todos os outros reis ou monarcas que eles conheciam, que eles viviam isolados, só tinham interação mínima com poucas pessoas que tinham acesso a essa figura, enquanto o Átila andava para um lado e para o outro, sabe? E no final, pra mim, tudo isso, tipo, já descreviam, os caras daquela época já descreviam que era intencional, sabe? Era realmente assim, pra ele mostrar uma semelhança àqueles que ele pretendia andar perto, porque no final tu é um líder guerreiro, sabe? E a morte dele não, a morte dele não é climática, eu vou até guardar pro próximo programa, quem ficar curioso vai lá e pesquisa, a morte dele também é um bagulho assim que é até ou decepcionante, ou para não dizer que não, é inacreditável, sabe? Mas a morte dele não é climática. No final ele não sofreu, tipo, para ele ocupar essa posição que ele tinha, meio que ele queria mostrar que ele não tinha nada a esconder, ele não tinha nada a temer, sabe? Uma figura que nem ele, sendo um líder guerreiro de povos guerreiros, que a única coisa que mantém eles unidos é simplesmente porque eles não querem ir contra ele, sabe? Não é como, tipo, dizem que ele não cobrava tributo aos povos que estavam ali porque aqueles povos não tinham como dar tributo, sabe? Eles não acumulavam riqueza, digamos assim. Eram povos que faziam pastoreio, faziam caça. Não é como se ele fosse chegar numa dos povos aliados dele ali, chegar, me dá dinheiro ou eu te ataco. Ele fazia isso com os outros povos, os grandes impérios da região. Por isso que eu digo que tem algumas coisas assim que, olha, dentro do contexto dessa área, não dá para deixar de ser assim... admirável, sabe? E eu sei que eu tô. E com isso eu não quero dizer que é admirável o massacre, a chacina, possivelmente estupro e outras barbaridades que todas as incursões militares trazem, sabe? Sempre que tu manda a gente chegar num outro lugar para tomar posse, no meio desse caminho vai rolar uma matança, vai morrer criança, vai morrer bebê e vai rolar coisa horrível. Então não é isso que eu tô querendo dizer que é bacana. Mas falando realmente do simbolismo político, sabe? Simples fato de ser um povo que, para começar, os hunos chegaram naquela parte ali fugidos, tá ligado? E eles cresceram antes do Átila chegar no poder, sabe? Foi o tio do Átila que foi um dos líderes antes, sabe? Essa posição também de liderança é outra coisa que nunca vão saber exatamente se é, tipo assim, será que era uma linhagem de governantes ou esses governantes se tornaram governantes através, assim, do mérito, digamos assim, sabe? Porque por ser uma organização tribal e bárbara e tudo mais, é bem provável que as figuras não foram assim, necessariamente colocadas naquela posição pelo deus deles, apesar de que os hunos tinham espiritualidade sim, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque né, já tá muito tarde pra isso. Mas ninguém sabe se ele era assim, porque riqueza não é como se ele estivesse, tá ligado? Não é como se ele tivesse nascido num palácio e vivido aquela vida num palácio, né? Mas
ele foi criado para ser, tipo, se ele tiver o crânio alongado, fica ainda mais claro que ele foi criado para ser um líder, sabe? Porque, né, foi os pais dele que alongaram o crânio dele. Mas o que é sabido, sim, é que o tio dele foi um governante antes dele e tudo mais, e foi no tio dele que fez a maior expansão, digamos assim, sabe? Então, os, os hunos chegaram naquela região e ficaram, digamos, 150 anos crescendo, sabe? Então foi um crescimento gradual. Desse ponto de vista, eu acho muito impressionante, sabe? Que um povo que veio fugido de uma parte da Ásia, porque os mongóis estavam crescendo lá e estavam enxotando eles e tudo mais, né? Foi ali mais ou menos que começaram a iniciar o projeto da muralha da China, não necessariamente especificamente os hunos, entendeu? Vários povos bárbaros da região. É que os hunos foi um dos que assumiu, tipo, a família do Átila especificamente foi um dos que assumiu essa posição e foi reconhecido por vários povos daquela região como um líder, como um governante. Mas depois que a morte do Átila aconteceu, não tinha nenhum outro huno para ocupar essa posição, e daí os povos germanos, entendeu? Germanos, eslavos, e daí todo o pessoal que ocupava também aquela região, sabe, do que não só do que é a Alemanha, mas, né, vários daqueles de países europeus ali. Então pensa que é muito diferente, sabe? A cultura e tudo mais. Mas ainda assim eles sentiam que eles estavam assim, que eles eram colocados abaixo dos hunos, e talvez fosse, porque no final das contas era isso, e daí eles simplesmente tomaram o poder para si, sabe? E ao longo do tempo os hunos foram meio que assimilados, entendeu? Eles não eram assim, como eles não tinham um império, uma cidade deles, a tendência é que com a morte do Átila e depois disso começou a florescer os líderes de outros povos ali daquela região, sabe? Os povos que se identificavam como hunos, os que não morreram, porque obviamente eles não foram, tipo, extintos, sabe? Eles simplesmente foram se acostumando a viver em outros povos, com outras regiões, com outras religiões, foram se acostumando a se sentirem membros de outros grupos de caçadores daquela região, sabe? E simplesmente o termo uno foi caindo em desuso, sabe? E até hoje em dia tem gente, assim, países que reclamam herança genética histórica com os hunos e muitas vezes com o próprio Átila especificamente, tipo assim, a região da Hungria, da Bulgária, sabe? Esses países assim. Isso aqui tem mais até para eu ler sobre isso, porque acho que tem mais o que falar. Enfim, com certeza eu vou voltar a falar dessa figura, sabe? Mas então é isso que eu quis dizer que eu acho bacana, sabe? O fato de que, no final das contas, é uma história assim de underdog, sabe? Os hunos chegaram naquela posição ali, fugidos em poucos números, digamos assim, e ao longo de 150 anos eles foram crescendo, alcançaram daí o seu apogeu com o comando desse cara daí, que nem eu falei, com certeza ele era uma figura assim, para ter ficado 20 anos nessa posição e não ter sido morto pelas costas, sabe? Deu para ver que ele era um cara que ele tinha realmente uma boa relação com aqueles caras que lidavam com ele, era um guerreiro competente, né? Porque se não morreu no campo de batalha, que com certeza ele não era de cometer grandes erros. E agora que eu me liguei, eu nem falei da aparência dele, né? Vai ser uma coisa estranha de se falar no final do programa. Mas assume-se que provavelmente ele tinha o crânio alongado e a pele dele era bronzeada, entendeu? E quando eu digo bronzeada, é realmente assim. ah, Alguém que pega sol na cabeça, sabe? Não tem termo para utilizar. Que é o que assume-se que os povos hunos daquela região tinham. Né? Dizem que ele tinha assim, traços asiáticos, mas tinha um nariz bem achatado e arredondado. Não era um homem alto, daí presume-se que ele tinha tipo menos de 1,80 m, porque tinha bastante pessoa alta ali na região e tudo mais. Então presume-se que ele tinha menos de 1,70 m, menos de 1,80 m para ser chamado como alguém com nome alto. Então provavelmente de 1,70 m e poucos, alguma coisa nessa linha, sabe? E falava que na atitude dele ele sempre era descrito dessa maneira, sabe? Por fontes daquela época, dizia que ele era um cara assim bem, sabe, altivo, imponente, né, e de falar diretamente, olhando na cara das pessoas e, sabe, não ter problema de dizer não concordo, ou é assim que nós vamos fazer, sabe? Ele era o cara, assim, líder nato, sabe? Nesse ponto de vista, não tem muita gente que... Não tem fontes históricas que descrevam ele, mesmo sendo de inimigos dele, não tem fontes históricas que descrevam ele como um covarde ou até, sei lá, alguém corrupto, sabe? Alguém que provocasse, assim, revolta dos grupos internos. Tanto é que é difícil até saber o que teria sido, sabe? Se ele não tivesse morrido naquela época. Porque ele não estava se expandindo, mas ele estava se solidificando e dizem que é certo que toda a trajetória do Átila foi importantíssimo para o Império Romano do Ocidente ser derrubado pouco tempo depois, sabe? Se eu não me engano, foi no ano de... Não sei se foi 570, 470, mas acho que foi 470.
Posso estar errado, entendeu? Vou conferir isso aqui depois. Mas, né, os 20 ou 30 anos depois da morte do Átila, o Império Romano do Ocidente foi à ruína, derrotado daí, por fim pelos alguns povos ali, tipo os Medos, os Godos, Visigodos, esses nomes assim que eu sei mais da palavra do que exatamente o que eles querem dizer, sabe? Os góticos também. Então, esses povos daí que viviam nessa região já batalharam, já tinham batalhado, inclusive, do lado do Átila, sabe? Para o Átila, talvez, inclusive. Eles já estavam vendo que o Império Romano já não era mais a mesma coisa, que durante 20 anos o Átila conseguiu brigar e disputar e vencer várias dessas batalhas, sabe? Enfim, ele fez crescer ali naqueles povos daquela região, os povos ditos como bárbaros, a noção de que os romanos não eram invencíveis, os romanos poderiam ser derrotados, e foi o que aconteceu literalmente, sabe? Não foi o Átila em si que botou fim ao Império Romano, mas ninguém desconsidera que os hunos foram responsáveis, sabe? E o Átila em si foi uma peça fundamental para o Império Romano enfraquecer, perder moral e eventualmente simplesmente ser devastado, sabe? E desaparecer, né? Até onde se sabe. Mas nem os hunos, nem os romanos ficaram para contar essa história. No final das contas, né, sabe? Nenhum dos dois... os hunos desapareceram, entre aspas, durante o processo em que Roma estava sendo, assim, devastada, sabe? Mas... é isso aí, entendeu? Eu vou voltar a falar desse personagem histórico, porque tem mais coisas para ler, mais assuntos interessantes, nem falei sobre espiritualidade, sabe? E só para deixar bem claro, então, é por isso que eu falei que é uma figura interessante, sabe? Que esse cara cometeu erros, que tem um monte de coisa a respeito da figura dele, das escolhas dele, das atitudes dele que são condenáveis. Olha, não tenha dúvidas, eu estou totalmente de acordo com vocês, sabe? Vocês podem ter certeza que a gente está no mesmo lado nessa parada. Só que agora... fazer de conta que em meio a isso tudo, ele não teve alguns impactos que eu posso definir como positivos, tá ligado? Simplesmente assim, uma descentralização do poder, sabe? E né, é uma pena que geralmente quem se fode nessa caminhada são muitos inocentes e tudo mais, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma história que tu pensa assim, nossa, foi um momento da história que as coisas aconteceram de uma maneira que não pareceria que seria o caso, sabe? Claro que isso também, né, levando em consideração o pouquíssimo que a gente sabe sobre os hunos no final dos contos, sabe? Não tem registro, eles não escreveram, a maioria dos povos bárbaros ali não escreviam. Então agora, se eles literalmente eram simplesmente guerreiros muito bem organizados e muito bem competentes que lutavam a cavalo, e isso foi o suficiente para eles se manterem assim, dominantes praticamente, sabe? Por um período de 40 a 50 anos, se tu for pensar que né, todo o período anterior ao Átila, depois junto com o Átila, sabe? Se isso der o suficiente, ou se tem coisas a respeito dessas figuras que nós nem podemos imaginar, porque né, carece de evidência, carece de suporte científico, então a gente nem permite sequer supor que talvez os hunos e outros dos povos dessa região tinham coisas, capacidades ou conhecimentos, ou tecnologia, ou ferramentas, ou quem sabe, pelo menos estruturas, sabe? Muito melhores desenvolvidas do que aquilo que a gente é capaz de observar nos dias de hoje. Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem conteúdo.